É esse o conteúdo do vídeo. Eu, enfim, consegui terminar o edital do TJ São Paulo. E quem disse que isso é problema meu? Hey! Assim como todos os outros vídeos que eu tenho feito aqui no canal, eu tenho me comprometido a trazer justamente a realidade de como que é prestar concursos, sendo que você tem uma rotina muito corrida. Você trabalha, estuda, faz academia ou tenta ter uma vida social minimamente equilibrada. E eu sei que, poxa, a gente está praticamente ali na véspera da prova já, faltam um pouco mais de 2 meses, um pouco menos, se não me engano, que é 7 de dezembro. E eu vim aqui trazer essa conquista muito pessoal para mim, que é ter fechado praticamente um edital, toda a teoria, algumas questões que eu tenho feito. Eu ainda não fiz todos os simulados, eu vou fazer praticamente só os que são gratuitos. E eu quero dizer e comentar a respeito da importância dessas metas que a gente se impõe na nossa vida, o quanto isso impacta a forma como que a gente se enxerga, a forma como que a gente lida com as adversidades do dia a dia, quanto isso pode impactar o nosso futuro e também o quanto isso é muito importante, tem sido muito importante para mim esse ano, em como eu confio em mim e em como eu me vejo em questão da minha autoconfiança, da minha autoestima, e o quanto tem sido importante o fato de eu me priorizar esse ano, não as outras pessoas, não os acontecimentos externos, o quanto é importante a gente ser fiel a gente mesmo em questão dos objetivos que a gente tem, mesmo que venha, né, num emaranhado de incertezas que poxa, você terminou um edital, mas, cara, você não fez a prova, você não sabe se você vai passar. E isso daí, por mais que seja muito importante, que é o resultado final da prova, de você passar, ser aprovado, parte do pressuposto de que, sim, existe ali a sorte, existe também o seu preparo. Mas e quando a gente fala a respeito das conquistas que a gente consegue no meio do processo, sabe? Desde o meu primeiro vídeo relacionado ao TJ, muitas coisas aconteceram. Desde o ano passado, na verdade. O ano passado, para quem não sabe, eu perdi minha mãe para o câncer de mama. Eu peguei o edital do TJ quando já estava no pós-edital. Então, até setembro, se não me engano, que foi a prova, eu não consegui fechar muita coisa. Nem direito penal eu tinha conseguido estudar. E esse ano eu comecei ali nos 2 ou 3 de janeiro. Fui estudando conforme eu fui conseguindo. Houveram muitos percalços, principalmente parte de que a gente se sabota muitas vezes, a gente tem o desânimo. Por mais que eu seja concursado, meu trabalho ele é muito braçal. E existem coisas que a gente não pode controlar e que você estipula ali, poxa, eu vou fazer tantas horas por dia, se acaba não fazendo nada, você também se dá determinados dias de descanso, o que é muito importante. E eu me comparei muito com outras pessoas que, poxa, estudaram menos tempo do que eu e passaram, e eu estou no segundo ano, segunda tentativa, e ainda não passei. Existem fatores externos que me desanimam muitas vezes, e mesmo que a gente faça terapia, essas coisas diminuem ali o peso, porém elas continuam ali. E dentre todos os percalços, dentre tudo que aconteceu esse ano até agora em final de outubro, eu posso dizer que eu estou orgulhoso do que eu fiz, por mais que não seja o ideal, mas foi o que eu consegui fazer com as ferramentas que eu tinha, com o tempo que eu tinha. E eu sei que, de certa forma, muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, em questão de, poxa, conseguir fechar um edital. Então, assim, você sabe que você tem pelo menos o conhecimento básico, a teoria básica de toda a teoria que você deveria ter para fazer um concurso desse nível. Então, eu lembro que o ano passado eu fiz a prova e muitas coisas eu não fazia ideia do que era, porque eu não cheguei nem a ler a teoria, nem a introdução das leis. E esse ano eu consegui, sabe? E era uma das metas que eu tinha esse ano, dentre outras, que eu até quero abordar em outros vídeos, é o fato de que eu conseguiria chegar nessa prova, pelo menos com a teoria
inteira fechada, sabe? Eu queria terminar toda a teoria, provar para mim mesmo que eu conseguiria fazer toda a teoria, fazer todos os exercícios ali, sabe? Ler todas as leis. E por mais que você fale, poxa, mas isso daí não garante que você vai ser aprovado. Sim, mas e quando a gente fala a respeito do processo? Será que você tem conseguido aproveitar o processo da melhor forma que você pode? Você estipulou algumas metas durante todo esse ano, enquanto você estava estudando? Se você começou a estudar recentemente, uns 3 meses atrás, ou 2, 1 mês, não importa. Mas que você fale, cara, não vai dar tempo. O importante não é dar tempo de estudar tudo, mas o que você tem como meta até o dia da prova? É você conseguir chegar lá e fazer o seu melhor? É você conseguir, poxa, acertar ali algumas questões. Você chegar lá na prova, ter os resultados de que fala, poxa, realmente, eu preciso estudar mais. E não desanimar e tá próximo pro próximo ano, sabe? Quais metas você tem se estipulado? Metas alcançáveis? Quais expectativas você tem tido em relação a esse concurso? Ou qualquer outra coisa que você tem feito na sua vida? Essas coisas são palpáveis? Eu acho que isso daí é muito importante, o fato da gente administrar nossas expectativas, não querer andar, né? Dar um pulo maior do que a perna, dar um passo maior do que a perna. E vocês têm razão, você fala, poxa, isso daí não garante que você vai ser aprovado. Não garante mesmo, até porque tem muita coisa para fazer ainda. A teoria é, sei lá, 1% se bobear de todo o sucesso de um concurso. Mas toda essa minha trajetória aí, na minha segunda tentativa para o TJ, hoje eu reconheço uma coisa que eu não reconheci o ano passado, que eu tenho sido bem sucedido só pelo fato de eu não ter desistido. Mesmo depois de tudo que aconteceu, eu continuo tentando. E o mais importante disso tudo é a gente não tá parado, independente, poxa, se eu não passar esse ano, eu vou tentar no próximo. O que será que vai acontecer? É uma coisa que eu tenho visto bastante em mim, é que eu tenho conseguido ficar mais no momento presente, não ter desanimado. E o fato de que mesmo com tudo que tem acontecido de errado, ou de ruim, ou de bom, eu tenho conseguido ser consistente da maneira que eu posso ser. Seja, poxa, me alimentando bem, indo na academia durante o meu 2º ano consecutivo, estudando da forma que eu consigo, não me cobrando demais. São coisas que são muito importantes a gente ter em mente, e muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Então, esse é um recado para você que está nessa luta também. Não sei se é a 2ª ou 3ª vez que você faz o TJ, ou é a primeira vez, mas é mais um vídeo para te motivar a continuar fazendo suas coisas da melhor forma que você faz. E se você achar que não tá legal, sabe, muda a rota. Eu acho que enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente estiver aqui, a gente sempre vai ter tempo, sabe? E a dica que eu dou, essa dica final para você que tá meio que desanimado, faça o melhor que você pode até onde você achar necessário, sabe? Estipula as metas mais tranquilas, assim, que você consegue palpar, que você vai poder escrever no final do ano ali, cara, eu consegui fazer isso, eu tenho orgulho de mim por ter conseguido fazer isso. Porque essas pequenas coisas que você se compromete a fazer e você termina, aumentam a sua confiança em você mesmo, porque é o importante, não é o meu vídeo, não é o professor, não é a prova, é o quanto você confia em contar com você mesmo, no fim das contas. Eu lembro, até na época da faculdade, na época do TCC, que a professora disse que tinha ali o segredo para conquistar a nossa aprovação. E tinha uma caixa de sapato, e cada aluno ela chamava lá na frente, e esse aluno, ele abria a caixa de sapato e lá ele via o segredo. Só que assim, ela falava que não podia contar o que tinha lá, cada um olhava, tinha reações diversas e voltava para o seu lugar. E eu era uma pessoa muito insegura, muito tímida. E na época, eu lembro que quando foi na minha vez, as pessoas que já tinham visto, né, olharam para mim, a professora também, e ela falou, e aí, Pedro, você sentiu confiança no resultado que você vai ter? Eu lembro que na época eu falei, cara, eu não, sabe? Eu falei pra ela, não, jamais, impossível passar. E a história final disso tudo é que quando a gente abria
a caixa de sapato tinha um espelho. Então, o que definiria o resultado final era a gente mesmo. Então, ao mesmo tempo que era reconfortante saber que o resultado final e o caminho era simplesmente dependente da gente mesmo, também era assustador. Tem até a carta do louco, né, do tarô, que é tudo depende de você. Você escolhe o caminho, sabe? Não tem ninguém para escolher por você. Então, se você quer fazer uma dieta, depende de você, não do nutricionista, não da academia. Se você quer estudar, depende de você. Tudo meio que depende da gente, por assim dizer. A gente sempre vai dar o passo mais difícil. Não importa a sua religião, não importa quem sejam seus professores, quem sejam seus amigos, sua família. O mais difícil, infelizmente ou felizmente, vai depender da gente. Então, o que você tem feito por você hoje como meta para fazer você confiar ainda mais em você? Coloca aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.